Debate sobre crise hídrica. Nossos convidados de hoje são Stella Goldenstein, ambientalista, diretora executiva da Associação Águas Claras do Rio Pinheiros, foi secretária de Meio Ambiente do governador Covas, da prefeita Marta Suplicy, secretária adjunta do Serra, prefeito, e no governo também esteve com o governador José Serra. Nelson Pedroso, ele foi presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Ele é coordenador estadual da Rede Sustentabilidade de São Paulo, que lançou um documento sobre a crise hídrica, com diagnóstico e propostas. Laércio Benco, advogado, vereador do PHS, ele é presidente da CPI da Sabesp na Câmara Municipal de São Paulo. Então, fazer uma pergunta inicial só para lançar a discussão, pedir resumidamente que a gente trate desse assunto para lançar o debate. A situação crítica nós conhecemos. Por que nós chegamos nessa situação e como sair da crise? Stella? Bom, nós vivemos numa região que é certamente a mais densamente povoada numa cabeceira de rio. Então, nós trouxemos 21 milhões de habitantes para criar uma região metropolitana numa região que, por definição, tem pouca água, porque é a cabeceira do rio Tietê. Então, aqui, as políticas de água precisam necessariamente envolver a proteção de vastas áreas de manancial, envolver a garantia de represas amplas e muito bem protegidas nas proximidades da região metropolitana. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vimos tratando a água como se ela fosse abundante. E, principalmente, os vários governos não conseguiram fazer articulação entre os municípios da região metropolitana e o Estado para ter políticas comuns, para estabelecer uso do solo, reflorestamento, cuidados com a urbanização e a ocupação do território e, ao mesmo tempo, para garantir a implantação dos sistemas de tratamento de esgoto que pudessem garantir que a gente usasse a água que está mais próxima. Então, nós fomos sempre buscar água mais longe, e essa água faz falta para outras regiões. A crise, então, ela tem raízes de décadas. E ela se somou a uma instabilidade meteorológica e climática sobre a qual a gente não tem domínio. Está feito aí um quadro dramático. Nelson? Na verdade, complementando o que os nossos colegas têm aí a colocar na questão da crise hídrica, há de se lembrar que em 2004, quando da outorga do sistema Cantareira, foram colocadas lá uma série de medidas a serem realizadas pelo Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde compõem lá, né, os nossos comitês de bacias, essencialmente o Piracicaba, Capivari e Jundiaí e o Alto Tietê, que concordaram de uma das grandes medidas de ter uma modelagem matemática, ou seja, extrair do rio Piracicaba, né, do Juqueri, né, os 33 metros cúbicos por segundo, quando o rio estivesse cheio, quando o rio estivesse em boas condições para poder tratar o abastecimento público de forma adequada. O que acontece? O rio foi se esvaziando e a mesma quantidade de águas foi sendo retirada sem atender exatamente a uma das questões principais daquela outorga, né? Que era aquela grande negociação de usar proporcionalmente de acordo com a capacidade do rio, dos nossos corpos hídricos essenciais que produzem não só água para abastecimento pelo sistema Cantareira, mas também o sistema Billings, o Guarapiranga e outros reservatórios. Por outro lado, faltou muito implemento, muita atividade na área da educação ambiental, né? A sociedade tinha que ter ciência de que consumir cerca de 70 metros cúbicos por segundo numa bacia hidrográfica por volta de 21 milhões de pessoas, né? E lançar isso de forma a não reutilizar todas essas águas é uma boa pergunta a ser continuamente feita, né? Então, quais as medidas que essencialmente poderia se pensar, né? Quer dizer, na verdade, nós precisamos reutilizar essa água, nós temos que fazer com que a sociedade compreenda que a água
tem usos múltiplos, não só para abastecimento, mas ela compete com outras atividades. Então nós temos que fazer com que projetos tecnológicos de uso racional da água sejam de fato implementados. Para tanto, o preço desses equipamentos precisa ser essencialmente retirados, né, a margem dos impostos, ou seja, para que haja incentivos fiscais para a adoção dessas tecnologias. Por outro lado, os nossos mananciais, né, tiveram aí a implementação da lei específica das bacias hidrográficas, quer dizer, no caso do Alto Tietê especificamente da Billings e da Guarapiranga, que estão aí em pleno funcionamento, a aplicação dessas leis. Os planos diretores das cidades que compõem essas sub-regiões hidrográficas estão adaptando seus planos diretores, mas não está funcionando a ocupação do solo como estava escrito na lei. Ou seja, está havendo uma ocupação ainda dessas áreas que são produtoras de água, não é? Quer dizer, precisa essencialmente ter fiscalização, e a fiscalização não tá acontecendo. Então, hoje, essencialmente, nós percebemos uma ocupação desenfreada, né, das áreas de proteção dos mananciais na orla da região metropolitana. Por outro lado, nós temos que também trazer a sociedade à luz e entender que é uma crise longa, que vai perdurar por um bom tempo, porque para preencher esses reservatórios vai precisar de muito mais tempo do que, às vezes, as pessoas podem dizer que possa ser de verdade, porque nós estamos dependendo da questão do clima, e o clima tem a interferência da presença das florestas. Teve um deflorestamento muito forte no Brasil, não é? Nós dependemos de abastecimento da região amazônica, e essa região está sendo cada vez mais deflorestada, como no próprio sistema, né, do sistema Cantareira. Ok? Então nós precisamos, de fato, fazer um reflorestamento adequado com a participação de toda a sociedade civil nesse processo. Laércio. Bom, cumprimentando o telespectador, o internauta, meus colegas de bancada aqui, eles trataram de um assunto importante, que são os assuntos técnicos, quais sejam a ocupação indevida dos mananciais, a falta de controle sobre o adensamento populacional, uma retirada maior do que deveria ter sido retirada das nossas bacias hidrográficas. Tudo isso que foi falado está certo. Mas nós temos dois grandes problemas. Um que é o problema técnico, que foi perfeitamente explicado aqui, e um outro que é um problema de ordem eminentemente política. Qual que é o problema de ordem política? A forma com que o governo do Estado de São Paulo trata a água. O governo do Estado de São Paulo, nos últimos anos, tem tratado a água como um produto. Lá atrás, há 20 anos atrás, a Sabesp abriu suas ações na Bolsa de Valores, privatizou parte da sua empresa. E há 3 anos atrás, não contente com isso, lançou essas ações na Bolsa de Valores de Nova York. E nós temos que deixar bem claro que há 3 ou 4 anos atrás, nós tínhamos outro problema. Todos os governantes, o governador do Estado de São Paulo, o prefeito de São Paulo na época, os prefeitos da região metropolitana, se queixavam do excesso de água. Tanto é que, se você lembrar ou buscar na internet, você vai verificar que em 2011 inundaram-se as cidades de Mairiporã e Atibaia sem cair uma gota de chuva. Por quê? Porque o sistema Cantareira estava próximo de 100% de sua capacidade e tiveram que abrir suas comportas para não entrar num colapso por excesso de água. A mesma coisa aconteceu no Itaim Paulista, onde se abriram as comportas do sistema Alto Tietê e se inundou toda a região do Itaim Paulista sem cair uma gota de chuva. Mas o que a Sabesp fez nos últimos 3 anos, principalmente depois de ter aberto suas ações na Bolsa de Nova York, procurou todas as pessoas, todos os grandes consumidores da região metropolitana de São Paulo e criou um sistema de grandes consumidores, de fornecimento de grande demanda, onde esses consumidores que muitas vezes tinham seus abastecimentos por poços artesianos, de forma independente do sistema da Sabesp, de forma independente do Guarapiranga e do Alto Tietê, a Sabesp chegou e falou, não, fecha esse seu poço artesiano, fecha e compra a nossa água. Por quê? Porque havia uma avidez, havia um compromisso com o mercado para se aumentar os lucros da Sabesp para se distribuir na Bolsa de Valores de Nova York. Quero deixar claro que não tenho nada contra a privatização de empresas, muito pelo contrário, mas jamais
uma empresa como a Sabesp deveria ser privatizada? Privatize-se a Petrobras, a Eletrobras, o transporte, tudo, menos a água, porque a água é um elemento essencial à nossa vida, como o ar. Daqui a pouco, os governos vão querer privatizar o ar também, tomem cuidado, e abrir as ações na Bolsa de Valores de Nova York. Nós tivemos, é uma vergonha isso, nós tivemos mais de 5 bilhões de dólares de lucros distribuídos na Bolsa de Valores de Nova York. Como que vamos distribuir lucros se nós não investimos no básico aqui em São Paulo? Se nós temos 32% de perdas de água, de vazamento, hoje essa água que já faz falta no Cantareira, 32% dela é perdida, desperdiçada até chegar à sua torneira. Isso é inadmissível. E como que eu não conserto essa rede de distribuição e distribuo lucro? Como que eu justifico isso? Não tem justificativa, uma avidez por se distribuir lucro, sabe-se lá a serviço de quais os interesses, mas não são os seus nem os nossos, podem ter certeza. Queria tratar uma questão particular de cada um, atua especificamente dos rios. É difícil para um cidadão leigo entender como que uma cidade como São Paulo, cortada por vários rios, chegou nessa situação de falta de água. Queria que você falasse um pouquinho disso, Stella. Eu vou comentar isso, acho que é importantíssimo, mas quero antes comentar uma questão que vem sendo muito discutida, porque eu não separo muito problemas técnicos de problemas políticos. A análise técnica, ela sempre tem uma compreensão política, não é? E a gente tem que entender os problemas públicos do ponto de vista técnico-político ao mesmo tempo. A água, ela não é uma mercadoria e nem pode ser nunca no Brasil, porque a Constituição brasileira e a Constituição de São Paulo repete, coloca que a água é um bem público, mas a água tem um valor econômico. E por ela ter um valor econômico, os comitês de bacia definem o preço que cada setor vai pagar para poder usar essa água, e esse valor é utilizado para resolver os problemas de oferta de água nos planos de bacia. Os comitês de bacia definem como usar esse recurso. Mas não é esse o valor que a Sabesp cobra. Essa questão técnica ela é importante de ser bem compreendida, porque a Sabesp, o que ela cobra, não é pela água, ela cobra pelo serviço que ela presta. Quanto vale o serviço? Essa é uma discussão que tem que ser feita. Como que a gente entende a estrutura da tarifa, como é que é composta a tarifa da Sabesp? É muito? É pouco? Será que o que a Sabesp está cobrando aqui em São Paulo realmente justifica os serviços prestados? O que a gente paga, de fato, é utilizado para garantir os serviços que são fundamentais e dos quais cada um de nós dependem? Então, a questão da tarifa da água, que não é uma mercadoria, é um bem público, mas que o serviço, sim, é cobrado por uma empresa que trabalha sob concessão do município, isso tem que ser muito bem discutido, não é? Mas aqui, doutora, se me permite, a questão não é o preço do produto, eu acho até que eventualmente pode até estar barato, porque a água é um bem estratégico, mas o problema é o conceito de você distribuir lucro, porque com esse dinheiro distribuído lá fora, você poderia ter feito tanta coisa, poderia ter acabado com o vazamento de água, você poderia, a Sabesp ela não pode gerar lucro. Uma coisa é você cobrar, é você ter um preço, outra coisa, Sabesp, principalmente depois que todos nós que estamos aqui assistimos aquele filme, Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, que ganhou o Oscar de melhor documentário há mais de 10 anos, e tudo aquilo tem se confirmado como verdade, nós não podemos aceitar a distribuição de lucro, que uma empresa dê lucro. Todo o resultado da empresa tem que ser reinvestido na própria empresa. Por exemplo, sobrou dinheiro, vamos melhorar o sistema de distribuição de água. Sobrou dinheiro, vamos subsidiar juros baratos ou juros zero para os condomínios verticais, a instalação de hidrômetros nos apartamentos, para as classes C e D, porque como uma pessoa que mora em apartamento, num apartamento, uma pessoa mora sozinha num apartamento, no apartamento vizinho moram 7 pessoas e as duas pagam a mesma conta de água. Por quê? Porque a Sabesp não está preocupada em incentivar a instalação de hidrômetros individuais. Mas supondo que
nós tivéssemos a nossa rede de distribuição tudo ok, supondo que tivéssemos a instalação de hidrômetros individuais, poderíamos ainda, com dinheiro que se supostamente sobrasse, distribuir gratuitamente para a população carente aquela torneira de pressão, aquela que você dá um tapinha, sai um pouquinho de água e para. Ou seja, as possibilidades de investimento neste produto estratégico são infinitas. Nós temos mais de 100 anos de investimento. Nós vimos agora, passando na grande mídia, o Japão, que só tem 2% de perda de água, investindo pesadamente para diminuir ainda mais essa perda. Então, esse conceito de abrir capital na Bolsa de Valores é esse. E primeiro, aqui no Brasil e depois na Bolsa de Nova York, é esse o grande crime cometido pela Sabesp. E aí agora, milagrosamente, a Sabesp ainda, o governo do Estado, que não paga precatório alimentar, que o STF teve que dar uma decisão para pagar os precatórios até 2020, o governo, sem ter uma decisão ainda transitada em segunda instância, resolve fazer um acordo com a Sabesp e aportar mais de R$1 bilhão na Sabesp, porque o caixa da Sabesp está quebrado, por conta de todas as políticas que foram adotadas durante 2014, para que o problema não viesse à tona num período eleitoral. Então, esse problema, os problemas de ordem política realmente são de ordem política, não se misturam com de ordem técnica. Tem problemas de ordem técnica e política, como, por exemplo, a má conservação dos mananciais. O governador, uma hora, fala que vai usar água da Billings, depois não vai mais, depois vai usar água da Billings de novo, depois não vai mais. A Prefeitura de São Paulo tem grande culpa nisso também, por permitir uma ocupação desordenada em várias áreas próximas a mananciais. Prefeitura, governo do Estado, governo federal tem grande culpa nisso. Obviamente, o grande protagonista desse problema, a crise hídrica, é a Sabesp. Mas que, na questão ambiental, nós temos aí os governos tucano-petistas, de mãos dadas, levando o Brasil à ruína, nos últimos 20 anos, sem investir em energia eólica, sem investir em energia das marés, sem investir em otimização da utilização da água, e isso nós não temos como negar, que é um grande problema político de deixar ao léu, deixa a vida me levar nessa questão ambiental, e deixa acontecer da forma que acontece. E você, morador de São Paulo, você, internauta, está pagando a conta agora, porque abre a sua torneira Saiar, você está pagando por ar encanado. Quando Saiar? Porque estive ontem no Jaçanã, no Tremembé, as pessoas abrindo as torneiras 4 horas da tarde no domingo, não saindo água das torneiras. Isso é um fato. E o governo vai contando cada hora uma história. Eu gostaria de alertar que quando a Sustentabilidade, aqui pelo Estado de São Paulo, nós decidimos fazer uma resolução sobre a crise hídrica, nós fizemos diversos eventos trazendo técnicos renomados para discutir com profundidade essa questão. Além de que o nosso histórico de ter frequentado o sistema de recursos hídricos é bastante grande desde a sua criação há cerca de 20 e poucos anos atrás. Eu só queria alertar que a Sustentabilidade definiu tratar essa questão duas vertentes. A primeira é a educação. Por que educação? Para que as pessoas saibam que se cobram 50% da conta de água para pagamento de esgotos tratados, e isso não acontece. Não atende à Constituição Federal, onde você polui os corpos e você manda esse produto não tratado diretamente para a maior parte dos nossos corpos hídricos. Quer dizer, fazendo com que a poluição resulte numa água que seja muito difícil dessa água vir a ser tratada. Né? E essa receita é usada para computar como lucro. E aí, faturamento. O que nós colocamos nesse ponto? Que a sociedade tem que ter ciência de que nós temos aqui o tubo mais caro do planeta. Né? Verdade. Porque, na verdade, está se pagando por cada metro linear de um transportador hídrico, né? Que não tem igual no planeta, deve ser banhada a ouro, não é possível, porque essa água se esvai, né? Não é recuperada de nenhuma forma, caminha para o Baixo Tietê, quer dizer, sai da bacia hidrográfica do Alto Tietê, né? E lá, mais à frente, no Rio Tietê, essa água possa sofrer processos naturais para ser tratada. Então, essa lógica mercadológica, de fato, ela tem que acabar, para que a gente possa investir de verdade e transformando esses 50% do que se paga em esgoto para fazer o que estava planejado de levar o plano diretor dos coletores troncos, separando, né, as águas ruins das águas boas, né, e, por outro lado, implantar
a cobrança pelo uso da água, que não é dentro da lógica mercadológica. A cobrança pelo uso da água é um sistema de compensação hídrica e temporário, onde a empresa ela tem que adotar seus sistemas de tratamento, porque às vezes só ela consegue tratar certos produtos químicos antes de mandar isso para alimentar aí os nossos corpos hídricos, de maneira que essa água possa ser diversas vezes reutilizada pela própria empresa e fazendo com que ela pague muito caro se ela poluir. Mas, infelizmente, quando o governo do Estado de São Paulo, na gestão Covas, abriu o capital da Bolsa da Sabesp, se assinou um termo com a Comissão de Valores Imobiliários, se obrigando a obedecer à lei da Comissão de Valores Imobiliários, ou seja, a lógica mercadológica. Quando foi lá e lançou as ações da Bolsa de Valores de Nova York, se obrigou a cumprir a legislação norte-americana, que é uma legislação mercadológica ainda mais agressiva. Então, o nosso governo, que deveria cuidar desse patrimônio, foi lá e colocou lá a galinha para ser tomada conta para as raposas tomarem conta da galinha. E o governo, que deveria tomar conta da galinha, levou lá de bandeja essa galinha ali na toca da raposa. Eu vejo que esse problema é um pouco mais complicado. Existem vários municípios que têm serviços, seja da Sabesp, seja de empresas autônomas, seja empresas do próprio município, ou empresas privadas que têm a concessão e que têm abastecimento tranquilo, suficiente e até uma quantidade de esgotos tratada excepcional. Isso aqui mesmo no estado de São Paulo, não é? E outros não. Então a questão é um pouco mais complicada e depende fundamentalmente de controle. Quem é que tem que fazer o controle? Não é? Existem várias formas de controle e nós não estamos sendo capazes de exercer nenhuma delas. Esse é o fato. Não é? Existe um controle que tem que ser dado pelas agências. Tem uma agência que tem que regular esse contrato, o contrato entre o município e a Sabesp. Existe um controle que tem que ser feito pelo próprio município que dá a concessão para aquela empresa. Né? E nas regiões metropolitanas, isso não é tão simples, porque são muitos municípios e o serviço ele é compartilhado entre todos os municípios, ou seja, a água que vem para o município de São Paulo e para a maior parte dos municípios da região metropolitana é a mesma água dos mesmos mananciais. Então, os mananciais têm que ser cuidados de comum acordo, a captação tem que ser trabalhada, discutida e definida de comum acordo, o valor dos serviços que vão ser feitos pela empresa concessionária, no caso da região metropolitana, a Sabesp, também tem que ser discutido em comum, e as metas que vão ter que ser desempenhadas por essa empresa têm que ser definidas e fiscalizadas por quem fez o contrato de concessão. Então, o município de São Paulo só passou a ter um contrato de concessão muito recentemente, coisa de uns 5 anos atrás. Até muito recentemente, até cerca de 5 anos atrás, simplesmente a empresa de saneamento fazia os serviços, prestava os serviços, sem que tivesse um contrato com o município de São Paulo. Né? Cerca de 5 anos atrás se fez o contrato e então passou a ter metas. E essas metas têm que ser fiscalizadas, como eu disse, pela agência, pelo município, e tem uma terceira forma de fiscalização, que é a própria população. Porque esse contrato é um contrato que é público. As pessoas têm que fiscalizar, têm que acompanhar, a Câmara de Vereadores também. Enfim, existem várias formas de fazer isso e nós não temos sido capazes o suficiente de fazer. Então, a participação da população, por exemplo, das organizações sociais em comitês de bacia, que são uma forma importante de acompanhamento das políticas de águas, ainda é muito pequena, muito frágil. E aí o que acontece? Nós acabamos tendo um conflito muito grande entre as várias políticas públicas, habitação, transporte, uso do solo e a necessidade de proteger aquelas águas e aquelas regiões que vão fornecer água para nós. Isso tem feito com que, a cada momento, nós tenhamos que buscar água mais longe, a um custo mais alto, com mais dano ambiental para aquelas regiões e trazendo mais insegurança. Então, quando chove menos, nós estamos sujeitos a risco maior porque nós não protegemos o manancial. Então, recentemente, há cerca de um ano
um ano e pouquinho, nós tivemos a aprovação aqui na cidade de São Paulo de anistia para invasões de área de manancial. Foi dramático isso, porque eram áreas que estavam já previstas para serem parques, áreas que tinham previsão de se tornarem públicas e reflorestadas, porque estavam em beira de represa, porque eram áreas ainda não ocupadas em região de proteção de manancial, foram invadidas e isso foi anistiado, né? Então, com isso, nós vamos na contramão das necessidades que o conjunto da região tem e que cada uma das pessoas, inclusive os invasores, tem, porque eles também vão precisar beber água e vai ser cada vez mais difícil de ter água disponível por descuido de vários segmentos da sociedade como um todo. Então, responsabilizar cada um isoladamente é muito complicado, porque como esse problema depende de governo federal trazer dinheiro para São Paulo, que vem muito pouco, governo do estado ajudar os municípios a cuidar de manancial e colocar recursos, de fato, na redução do consumo e no tratamento de esgotos. Governos municipais controlarem os seus contratos de concessão, protegerem mananciais, garantirem que os seus códigos de obras, as suas legislações vão prestar atenção na redução do consumo, né? A sociedade aderir a programas de controle e ter cuidado suficiente para não invadir a área de manancial, fiscalizar quem está invadindo, etc. Enfim, depende de todos nós. Agora, a sociedade, durante todo o ano de 2014, foi levianamente enganada, onde o governador do estado várias vezes falou que a situação estava sob controle. Todos nós sabíamos que a situação era crítica, mas todas as vezes que o governador, que é um homem que passa credibilidade para a população, e todas as vezes que ele era entrevistado, ele falava, não, a situação está sob controle, quando todos nós sabemos que não estava. E a questão do contrato da Sabesp com a Prefeitura de São Paulo, realizada na gestão Kassab, a Sabesp já prestava serviços para a Prefeitura de São Paulo há vários e vários anos sem contrato, a senhora está correta quando disse isso, mas curiosamente esse contrato foi firmado praticamente no mesmo período em que foram abertas ações na Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, como uma garantia que ali estava dando aos especuladores da Bolsa de Valores de Nova York para vender o nosso serviço ou a nossa água, não importa a denominação que queiramos dar, mas para vender o nosso bem estratégico. E a Câmara Municipal hoje ela tem feito o seu papel, instalou uma CPI, apesar de o PSDB ter travado essa CPI durante um bom tempo, apesar do próprio PT ter atrapalhado a instalação dessa CPI, não sei porquê, é inexplicável isso, mas a CPI que era para ser instalada em março, por obstrução do próprio Partido dos Trabalhadores, só foi instalada no mês de agosto. Então, é aquela questão, você tem, e a senhora tem razão, quando os problemas são federais, sim, porque se paga muito imposto sobre a água, o que se paga de PIS e COFINS sobre a água, no governo federal não devolve esse dinheiro aqui, a senhora está corretíssima quando diz que a prefeitura também é omissa em muitas questões. A prefeitura deveria fazer muitas coisas que não faz na regularização de áreas irregulares, na proteção em permitir muitas vezes até incentivar a ocupação de áreas próximas a mananciais, ou seja, é aquela história que o Brasil vem pagando esse preço há muito tempo, porque se PT e PSDB administrarem o deserto do Saara, tenham certeza, acaba a areia em 2 anos. Queria já encaminhar para as considerações finais e tentar ser um pouco mais propositivo. Cada um de vocês tem uma atuação efetiva na área. Então, Estela na Associação do Rio Pinheiros, você na CPI, Laércio, o Nelson na Rede de Sustentabilidade. A gente tem o diagnóstico da crise. O que fazer para ter uma solução emergencial que seja, mas o que fazer daqui para frente para resolver esse problema ou para atenuar esse problema? Estela. Nós temos que pensar ações que sejam de curto, de médio e de longo prazo. A curto prazo, nós não temos alternativa. Nós precisamos reduzir drasticamente a quantidade de água que utilizamos e buscar utilizar da melhor forma possível os mananciais que estão mais próximos, que é Guarapiranga e Billings. Isso não é fácil, porque a Billings está muito poluída, mas é possível. A médio prazo e a longo prazo, o que nós precisamos fazer é parar de poluir as águas, é garantir que nós vamos proteger as águas. E as águas da Billings, que são o maior manancial disponível,
têm que ser priorizadas para uso para abastecimento público. Isso vai significar um custo importante, porque nós vamos reduzir a quantidade de energia que nós produzimos parando de mandar água para a Baixada Santista, onde lá em Cubatão tem uma usina hidrelétrica que usa a água da Billings hoje, alguns dias do ano. Então, a proteção dos mananciais, o tratamento dos esgotos, vai nos permitir usar água, seja do Pinheiros, seja do Tietê, seja da Billings, mas para isso é preciso coletar e tratar os esgotos, melhorar a varrição das ruas, parar de lançar todo e qualquer lixo em beira de córrego, em áreas escondidinhas e, portanto, tratar melhor as nossas águas. Mas vai ser preciso mais do que isso, também a médio e longo prazo. Nós temos que aumentar as áreas permeáveis da cidade de São Paulo. Nós temos que ter mais infiltração de água para que ela chegue mais lentamente nos nossos córregos e nas nossas represas, filtrada pelo solo. E essa é uma ambição dos ambientalistas, que vai trazer não só mais água de melhor qualidade, como uma cidade melhor para todo mundo. Tecnicamente, a doutora Estela está plenamente correta, todas essas medidas são absolutamente necessárias, mas eu ouso ir além. Precisamos verificar, abrir essa caixa preta, verificar qual o verdadeiro interesse que a Sabesp defendeu nos últimos anos. Além da inoperância e da incompetência do governo federal, do governo estadual e do governo municipal nos últimos anos, nós temos que ver por que esse interesse, por que esse contrato foi feito tão rápido e por que esse contrato serviu apenas para lançar as ações na Bolsa de Valores de Nova York. Mas, pelo menos agora, existe um contrato, nós temos a CPI que vai até o dia 20 de maio, todos vocês estão convidados a participar, nós temos nossas reuniões ordinárias às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal, todos estão convidados a participar, as sessões são abertas. Todos os documentos produzidos pela CPI são totalmente públicos, temos vários depoimentos ali, inclusive de presidente da agência reguladora estadual, que mais parece um programa humorístico, de tanta besteira que ele falou, do que efetivamente um depoimento de um técnico que deveria fiscalizar a Sabesp, mas como ele vai fiscalizar um órgão estadual, sendo ele nomeado politicamente pelo governador do estado de São Paulo também, são coisas muito tristes que acontecem. A omissão da Prefeitura de São Paulo, que deveria ter alertado também, a Prefeitura de São Paulo só começou a alertar o problema da água quando chegou no período eleitoral, e a Prefeitura de São Paulo tem assento nos comitês que deveriam gerir isso e não faz. E não fizeram isso, ou seja, só quando o boi foi com a corda que começaram a se mexer. Então, mas nós temos um contrato e podem ter certeza, no que depender da CPI da Sabesp, que eu tenho a honra de presidir, nós vamos, no mínimo, impor sanções pesadíssimas sobre a Sabesp. Aí, como se vai cobrar como o governo do Estado de São Paulo vai explicar isso para os seus acionistas, que é para quem eles administram, aí eu não sei como vai ser feito, mas que o contrato prevê multas pesadíssimas pelo não fornecimento de água, prevê multas pesadíssimas pela não informação com antecedência quando vai haver falta d'água, e isso não é informado, basta você ir na Zona Norte, é um Deus dará, a Zona Norte de São Paulo é a zona mais prejudicada e parte da Zona Leste, porque ela depende diretamente do Cantareira, que é o manancial mais sobrecarregado. Então, muita coisa será feita e muita coisa será encaminhada. E, infelizmente, nós estamos a um ponto de concluir que a Sabesp não agiu com seriedade, não agiu com planejamento, agiu de uma forma, no mínimo, amadora no trato com a água em São Paulo. Há muitas medidas propositivas para serem levadas a efeito, mas com toda a participação da sociedade civil. Sem a participação da sociedade civil, no incremento, na tomada dessas medidas, acho pouco viável que qualquer coisa que possa resolver de fato e impactar de forma efetiva a crise que nós enfrentamos, vai ficar um pouco difícil. Primeiro, que nós nos posicionamos dentro da própria ressustentabilidade naquela questão contra o transbordo de águas. Quer dizer, nós ficamos sempre buscando água mais além. Vai chegar um momento que o custo disso não vai superar as contas aí daqui a pouco não vai interessar nenhum investidor. Primeiro, que na questão da educação é fundamental, porque a primeira medida que tem que ser feita, de fato, a Estela tem razão, não é? É fazer com que haja uma conscientização bastante
interessante da sociedade para que haja um consumo racional da água, não é? Mas antes mesmo de medidas punitivas, não é? Não precisa tomar exatamente medidas punitivas drásticas, como a questão da multa de 50%, ou qualquer que seja o percentual, para resolver essa questão. Basta educar, exemplo do que aconteceu com a energia elétrica há cerca de 10 anos atrás, quando faltava energia, a população, numa grande campanha pública, ela se conscientizou sobre essa questão e houve uma economia bastante interessante. Há exemplos clássicos. Caieiras, por exemplo, hoje, na região metropolitana, bate o recorde na economia do uso na gestão particular da água. Por que isso acontece? Porque foram feitas campanhas públicas. Não é por conta de algum tipo de punição, porque teve investimento efetivo. Então nós precisamos alertar a sociedade de que há medidas não só tecnológicas que possam resolver a questão, mas é preciso enfrentar, não é? Sistemas de tratamento de esgoto mais próximos às estações de tratamento de esgoto. Quer dizer, os sistemas de adução desses esgotos têm que serem implementados de acordo com essa proximidade. Simplesmente faz um plano global, né, para se fazer, fazem pedaços, ficam faltando pedaços no meio para se complementar essa rede toda, e aí a coisa não anda, fica lá 30 anos sem levar de fato esses esgotos para serem tratados. Enfim, há uma série de medidas que precisam ser efetivamente efetivadas, né? E terminando aqui minha fala, sem deixar de prestar atenção na questão da fiscalização, que é fundamental para evitar as ocupações desordenadas do solo na área de produção dos mananciais. Está acontecendo hoje, na data de hoje, né? E por último, eu diria que precisa trancar os processos de licença ambiental que o Estado está praticando, que às vezes algumas prefeituras estão praticando, tá? A exemplo do Parque dos Búfalos, tivemos recentemente um ato, onde a Prefeitura de São Paulo está se empenhando para que haja uma intervenção com um projeto urbanístico e um projeto habitacional bastante denso para aquela região, né? É uma região muito impactada da capital, é o que sobrou praticamente. Estão querendo fazer uma ocupação, uma área que é uma fábrica de água, que precisa ser cada vez mais investida como fábrica de água. Então a Sabesp precisa prestar atenção nessa questão de desocupar, né, as nossas nascentes, fazer com que elas sejam ligadas a uma reservação particular. E aí, Benco, tirando um pouco essa lógica de que tudo tem que passar pelo sistema da Sabesp. As pessoas precisam ter liberdade para acesso à água. As pessoas têm que reservar na sua casa, têm que fazer lá o seu poço, né? Tem que fazer lá a sua captação, o seu sistema de tratamento, acompanhado às vezes pelas vizinhanças sanitárias. Mas aí não manda dinheiro para o investidor. É isso. Fazer um último registro e uma última pergunta. O registro é que a gente tem falado de São Paulo, óbvio, a gente está aqui, e o problema eu acho que é mais grave até pela concentração da população que tem em São Paulo. Mas não é um problema exclusivo de São Paulo a questão do abastecimento. Porque a gente está na internet e vai ser acessado por gente do Brasil inteiro. E outra, voltando especificamente para São Paulo, a última pergunta é uma frase. A gente está livre do abastecimento? São Paulo está livre do racionamento? É impossível saber hoje se nós estamos livres do racionamento, porque depende da pluviometria, depende do que chova ou não chova. O fato é que nós ainda estamos numa situação que beira o risco, né? É uma situação em que o risco está controlado, no sentido de que hoje, agora, começo de abril, nós não temos racionamento, mas ele pode ser necessário ainda ao longo do ano. Na Ilha da Fantasia não há racionamento. No mundo real paulistano, periferia de São Paulo, Jaçanã, Tremembé, Itaim Paulista, Capão Redondo, já existe de fato racionamento, porque as pessoas abrem suas torneiras e não tem água. Na Ilha da Fantasia, Itaim Bibi, Jardins, não há racionamento, mas no mundo real paulistano, onde moram 80% da população, já há racionamento de fato. Essa questão do racionamento, com a quantidade que hoje se registra no sistema Cantareira, cerca de 18% de reservação hídrica, né, no fim do período das águas, né, começa agora o tempo de estiagem, com certeza vai precisar de racionamento. Agora, é importante que o nosso telespectador entenda que o conceito de racionamento é um pouco mais complexo do que às vezes se prega, né? Diminuir a pressão da água é uma forma de racionar a água. Já é dentro do conceito de racionamento. Está correto.
Tá? Isso mesmo. Então, as pessoas precisam levar essa questão do conhecimento sobre as questões técnicas, que elas são fundamentais para que a gente venha enfrentar a crise sem conhecimento técnico, sem saber o que está acontecendo de errado nessas questões das lógicas que nós enfrentamos no sistema de recursos hídricos, né? Nós não vamos conseguir democratizar o sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, que hoje não está tão democrático, deixou de ser um pouco mais democrático, precisa voltar a se democratizar. E aí a rede de sustentabilidade precisa, como todos os partidos, todas as pessoas, cidadão, aí falando como cidadão, precisa tomar medidas sérias e efetivas para que a gente evite, de uma vez por todas, perder nosso suporte de sustentabilidade, que é o meio ambiente natural. Ok. Stella Goldenstein, Laércio Benco, Nelson Pedroso, o programa Diferente agradece a participação de vocês. Obrigada a todos. Obrigado.